Nime, assessoria contábil e fiscal, oferece esportes. Futebol, Brasileirão Série A. Resultados da 7ª rodada, o Inter de Porto Alegre assumiu a liderança ao vencer o América Mineiro por 3-1. Em Campinas, a Ponte Preta venceu a Chapecoense por 2-1, Fluminense e Grêmio ficaram no empate em 1-1, o São Paulo perdeu no Morumbi para o Atlético Paranaense por 2-1, Botafogo e Vitória ficaram no empate em 1-1, o Coritiba venceu o Sport Recife por 3-2, o Clássico Paulista terminou Palmeiras 1, Corinthians 0, o Clássico Mineiro terminou Cruzeiro 3, Atlético Mineiro 2, Figueirense venceu o Flamengo por 1-0, o Santa Cruz perdeu para o Santos por 2-0. A classificação está assim: em primeiro o Inter de Porto Alegre com 16 pontos, segundo o Palmeiras com 15, terceiro o Grêmio com 14 e em quarto o Corinthians com 13. O Santos está na 5ª posição, o sexto é o Flamengo, sétimo São Paulo, oitavo a Ponte Preta, nono Atlético Paranaense, décimo a Chapecoense, 11º Fluminense, todos com 10 pontos, 12º Figueirense, 13º o Vitória com 9 pontos, 14º é o Santa Cruz, 15º Cruzeiro, ambos com 8 pontos, 16º o Coritiba, 17º o Atlético Paranaense, ambos com 7 pontos, e na 18ª colocação está o Sport, 19º o América Mineiro e em último o Botafogo do Rio, todos com 5 pontos. Brasileirão Série B. Resultados da 8ª rodada, o Bahia goleou o CRB de Alagoas por 3-0. O Sampaio Correia fez um placar magro de 1-0 sobre o Criciúma. Goiás e Oeste ficaram no empate em 1-1. O Náutico goleou o Paraná Clube por 5-1. O Brasil venceu o Tupi por 1-0. Mesmo placar para Avaí, que perdeu para o Joinville também por 1-0. O Londrina venceu pelo placar magro Vila Nova por 1-0. O Atlético Goianiense venceu o líder Vasco por 2-1. Bragantino e Paysandu ficaram no empate em 0-0. O Luverdense venceu o Ceará por 2-0. A classificação da Série B está assim: primeiro Vasco, segundo o Atlético Goianiense, ambos com 19 pontos. Em terceiro está o Bahia com 17, em quarto o Náutico com 16. Quinto é o Brasil de Pelotas com 14, sexto tem Criciúma, sétimo o Ceará, ambos com 13 pontos, oitavo CRB, nono a Luverdense, décimo Oeste de Itápolis, 11º Londrina, todos com 12 pontos, 12º o Avaí, 13º Paraná com 10 pontos, 14º é o Joinville com 9 pontos, 15º o Bragantino com 8 pontos, 16º Vila Nova de Goiás com 7 pontos, 17º o Goiás, 18º o Paysandu, ambos com 6 pontos, 19º é o Sampaio Correia com 4 e na lanterna o Tupi de Minas com 3 pontos. Brasileirão Série C. Resultados da 4ª rodada, pelo grupo B, o Mojimirim e Tombense ficaram no empate em 1-1 no Vail Chaves. A Portuguesa foi goleada pelo Botafogo de Ribeirão Preto por 5-0. O Ipiranga venceu o Guaratinguetá por 3-2 e no Brinco de Ouro da Princesa o Guarani fez 1-0 sobre o Macaé e o Boa Esporte venceu em Varginha o Juventude por 2-1. Classificação do grupo B está assim: o líder Guarani de Campinas com 10 pontos, em segundo está o Botafogo de Ribeirão com 9, terceiro Boa Esporte e em quarto o Ipiranga, ambos com 7 pontos, quinto para Tombense com 6, sexto Mojimirim com 5, sétimo Juventude, oitavo a Portuguesa, ambos com 4 pontos. Na zona do rebaixamento em nono lugar está o Macaé do Rio com 3 pontos e em último o Guaratinguetá, que ainda não marcou pontos. Esportes foi um oferecimento de Nime, assessoria contábil e fiscal.